Boa noite. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Com todos os irmãos em Cristo. É um prazer todos estarem aqui conosco, surdos, ouvintes, também os nossos alunos, né, que estão convidados a estar conosco. Os alunos do curso Livre de Libras, este é o sinal, CLL, né, que estamos da Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro, do Ministério Soteria. Hoje é dia 19 de setembro de 2020. São agora 7h08. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos comemorando um mês especial, né? Vocês sabem. Qual tema nós vamos abordar hoje? A importância do Ministério com Surdos na igreja local. Este é o nosso tema de hoje. Né? E nós estamos com o nosso convidado, Rogério Timóteo, que está de São Paulo, estará participando conosco logo em breve também. Peço perdão, eu esqueci de falar. Eu sou o Alexandre, e este é meu sinal. E a intérprete que está fazendo a nossa voz é a intérprete Isabela. É um prazer todos estarem aqui conosco, no YouTube, no nosso canal. Se vocês tiverem alguma pergunta, querem participar, pode estar mandando aí no nosso chat, né? Mandando aí, vocês estão livres para comentar, mandar perguntas, fiquem à vontade, estejam aí. Não se esqueçam também, ó, do que nós estamos mostrando aqui na tela, de compartilhar, escrever, dar o seu joinha. Estejam à vontade, é muito importante que vocês participem, mandando perguntas, e estejam participando conosco. Vai ser um prazer estar participando com vocês, tá bom? Agora vamos fazer uma leitura bíblica. Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vejam aí a imagem. Pode aumentar um pouquinho, por favor, para o pessoal ver? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Todo o nosso trabalho não é em vão. Nós precisamos obedecer ao Senhor, né? E todo o nosso trabalho está para o Senhor. Travamos um pouquinho. Conseguimos voltar, perdão, né? Vamos voltar aqui. Vamos agora fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Espírito Santo, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui, pelo convite do curso de Libras estar conosco, do CLL.
para poder aprendermos cada vez mais, ó Pai. Os alunos do CLL estão conosco aqui assistindo, Senhor, que eles possam estar desenvolvendo, aprendendo cada vez mais a nossa língua Libras, né? E possam estar sentindo, Deus, como é bom aprender na nossa língua. Que a palavra venha através da palestra do Rogério, que possa ser abençoada, tudo que ele trará aqui, que possamos aprender claramente, Senhor. Esteja nos dando a visão. Deus abençoe a cada um de nós para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos assistir um louvor do nosso irmão Rafael. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os
Que maravilha, que lindo louvor, né? Nosso professor Rafael, do nosso curso CLL. A nossa coordenadora Eli, né, e o professor Rafael prepararam aí para a gente esse vídeo lindo, né, de muito trabalho que eles têm feito no nosso curso de Libras, o apoio maravilhoso. Eu tiro o chapéu para vocês, Eli, Rafael, vocês são... Em primeiro lugar, a Eli, o Rafael também está na coordenação junto com a Eli, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí participando conosco também. Muito obrigado por estarem participando e continuem conosco. Em breve estaremos recebendo o Rogério aqui. Agora vamos convidar para a oração e intercessão o nosso irmão Eliomar. Boa noite. O meu nome é Eliomar. Este é meu sinal, ok? Agora vamos fazer uma oração. Agradecemos, Senhor, meu Deus, pela vida de cada um que está aqui, do CLL. Senhor, abençoe o trabalho de cada um dos professores que estão ali ensinando, dos surdos profissionais, Senhor. Esteja com teu Santo Espírito ali ungindo e abençoando a vida de cada um deles, Senhor. Esteja conosco, eu te peço, Senhor. Senhor, que não fiquem preocupados, que não tenham preocupações, ansiedades, que eles vão aprender Libras, sim, os alunos, ó Pai. Deem para eles sabedoria, estejam com eles, ó Pai, esteja com todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Ok, tchau, tchau. A nossa live. Estamos aqui com o nosso palestrante, Rogério Timóteo, a quem eu tenho o maior prazer de apresentar, meu amigo. Esse ano nós estamos longe, mas estamos perto, né? Porque estamos juntos aqui nesse momento tão especial dessa live. O Rogério Timóteo, para apresentar o nosso palestrante, que vai estar falando sobre um tema tão importante, que é a importância do ministério com surdos na igreja local. Então, o Rogério Timóteo, ele é membro da... Ele é membro da igreja Verbo da Vida. Isso, esse é o sinal, né? Isso, Verbo da Vida. Ele atua como tio há 20 anos no contexto religioso. Eu queria só a intérprete Isabela. Isso, Isabelinha tirar verdade. Esqueci da Isabela. Desculpa. Vamos lá. Então, voltando, né, dando boa noite aos participantes e apresentando nosso palestrante, que é o irmão Rogério Timóteo. Ele é membro da igreja Verbo da Vida, lá da Vila Matilde, que é o sinal que ele fez, né? Ele atua como tio, né? Com intérprete de língua de sinais e português há 20 anos no contexto religioso, educacional e cultural. Ele é mestre em linguística aplicada e estudos da linguagem pela PUC São Paulo. E ele tem um enfoque, né, do trabalho dele na formação ministerial de igrejas que atuam com surdos. Então, essa live de hoje é para a gente realmente focar nesse trabalho ministerial, nesse trabalho com surdos. Como você que está aí, como você vai fazer esse trabalho? Como você vai começar esse trabalho, que é importante. Né?
Então, são essas as colocações que ele vai fazer. Então, nós vamos passar para a palestra do Rogério Timóteo. Bom, gente, boa noite. Boa noite, graça e paz aos surdos que estão aqui conosco nessa live abençoada. Graça e paz a todos os nossos amigos, aos nossos irmãos em Cristo que estão aqui presentes conosco, né? Eu quero dizer da minha enorme satisfação de estar aqui conosco. A Eli é uma amiga muito querida que o Senhor colocou, me deu de presente, assim, sabe? Essa amizade, ó, de presente, assim, ó. Ele, né, de anos que somos aí parceiros, né? Trabalhando no mesmo foco, no mesmo ministério, na mesma unção, na mesma graça e na mesma capacitação que o Senhor tem ministrado, Senhor, sobre as nossas vidas, né? Isso é muito gratificante quando o Senhor coloca pessoas na nossa vida para que nós possamos fazer o nosso legado uma construção de conhecimentos, uma construção de valores, e isso para nós é sensacional, né? Hoje é uma data muito importante para nós, que nós temos aqui o mês de setembro, né? O mês do Setembro Azul, onde nós relembramos toda a luta, todas as vitórias, todos os marcos históricos da comunidade surda. Então, hoje, nós temos aqui um mês para celebrar quantas conquistas, né? E uma conquista de uma comunidade que se faz com surdos, com ouvintes, com familiares, com pessoas que lutam pela causa, que são apoiadores, e também com uma grande parcela ministerial, que são as nossas igrejas, o reconhecimento de nossos líderes, a bênção de nossos pastores, certo? Então, esse é um mês onde nós temos vários motivos para agradecer a Deus, para agradecer ao reconhecimento da comunidade surda e para continuar a agregar pessoas para o mesmo propósito. E isso deixa-nos com um coração repleto, cheio de uma alegria infinita. Então, eu quero aqui externar e deixar um abraço ao pastor da PIB Campo Grande, um pastor muito querido, o pastor Elias, e que ele seja, né, que ele receba o Carlos... Carlos Elias, exato, eu só omiti o primeiro nome, mas que ele seja extremamente abençoado agora, que ele receba o nosso carinho e a nossa presteza de amizade. Então, estamos muito felizes por estarmos aqui, e eu quero também dar o meu abraço carinhoso a todos os alunos do CLL, né? Como é bom todo ano eu poder vir aqui e ministrar para vocês. Como é bom ver novas pessoas se interessando, não apenas por uma língua, mas se interessando por um povo, se interessando por vidas, se interessando por um processo comunicacional. Então, que nós possamos aqui, você aí do curso de Livre de Libras, a palavra que eu deixo para você de estímulo é: siga em frente. Obstáculos virão, mas nada do que é ganho de forma fácil tem sabor de vitória. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se ressignifica, quanto mais você se insere com a comunidade surda, e vocês estão aqui com professores excelentes, vocês estão com um quadro, com um cronograma desse curso que vai abençoar vocês e vai fazer com que vocês sejam pessoas melhores e que vocês tenham um olhar social que faça jus ao poder da inclusão. Então, continue neste propósito, pois você realmente vai ser muito abençoado.
e também vai poder abençoar outras vidas. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer, né, e cumprimentar a equipe que está neste evento, na parte técnica, na interpretação, os nossos amigos irmãos surdos que estão aí nos abençoando também. E eu quero já passar, então, pedir para a técnica que projete, então, os meus slides para que a gente comece a pensar sobre alguns pontos que são importantes em relação ao Ministério com Surdos, tá certo? A partir desse momento, vocês não me verão mais, vocês apenas ouvirão a minha voz, porque nós identificamos que é mais importante que apareça a interpretação em língua de sinais para a visibilidade da comunidade surda e o material que a gente vai disponibilizar aqui utilizando nos PowerPoints, ok? Então, vamos nessa. Falaremos, então, da importância do Ministério com Surdos da igreja local, tá certo? E aí a gente vai começar a pensar que essa língua, a língua de sinais, ela tem uma origem em cada país diferente umas das outras. Pode passar o próximo slide. Ou seja, então, que cada país pode apresentar alguns empréstimos linguísticos de outras línguas e de outras culturas e também de outros países. Então, o que acontece? A língua de sinais de qualquer país, ela vai ter influências, assim como a língua portuguesa. Desculpa, assim como a língua brasileira de sinais. Ela tem outras influências, inclusive da língua portuguesa. Próximo. E com isso, a gente começa a pensar, então, no surgimento da língua, né? Assim como acontece com a língua portuguesa, que tem influências do árabe, do latim, a língua de sinais brasileira, ela tem essas influências de outros países. E as nossas influências principais são, em primeiro lugar, a língua de sinais francesa e a língua de sinais americana, aonde a língua de sinais brasileira, ela começa a ser estruturada a partir dessas influências dessas línguas maternas que são de outros países. Próximo. Aqui no Brasil, ela é reconhecida, né, e chamada por Libras, Língua Brasileira de Sinais, e também aqui no nosso país nós temos os nossos regionalismos, ou seja, nas regiões do Brasil, nós temos sinais que são diferentes. E isso acontece também nas línguas orais, auditivas, como, por exemplo, o mesmo tubérculo, o mesmo alimento chamado, em São Paulo, de mandioca, lá no Nordeste é chamado de macaxeira. E no Sul, o mesmo alimento é conhecido como aipim. Ou seja, se no regionalismo, na oralidade, a gente tem essa diferença, né, mas com palavras que façam referência ao mesmo alimento, na língua de sinais também a gente vai ter esse regionalismo. Como, por exemplo, a cor verde. Em São Paulo, o movimento é no queixo, né? No Rio de Janeiro, ela é no dorso da mão. E no Sul, ela é aqui no nariz, né? Ele instalando aqui no nariz. E aí, a gente tem esse regionalismo que acontece, e isso são características linguísticas que nós precisamos entender para quando nós formos trazer esse tipo de trabalho de inclusão para dentro das nossas igrejas. Falando, então, das nossas igrejas, falando de como trabalhar, de como implantar o Ministério com Surdos, vejamos no próximo slide. Alguns termos que são importantes nós conhecermos. Os termos surdo-mudo, mudinho, surdinhos, esses termos, eles são errados e eles não devem ser utilizados. Durante algum processo histórico, esses binômios, esses conceitos atrelados e equivocados, eles foram utilizados. Entretanto, com o passar dos anos, com o conhecimento e a transformação social, hoje nós entendemos e identificamos
a pessoa como sendo surdo ou deficiente auditivo. Ainda é errado outros termos utilizados como pessoa com necessidades especiais e o termo pessoa portadora de deficiência. O correto é se referir a pessoa com deficiência. Então, nós damos valor, a gente valora a pessoa e não valora a deficiência. E esses são termos que nós precisamos começar a introduzir, a conscientizar o fluxo de pessoas que estão falando dentro das nossas igrejas. Próximo. E aí, quando a gente fala de língua de sinais, nós pensamos que apenas a Libras, que é essa modalidade visual que a Eli, quem é a intérprete, está utilizando agora, não são exclusivas. Nós temos outros tipos de utilização de língua de sinais, como, por exemplo, a língua de sinais tátil, que são para pessoas surdo-cegas ou com baixa visão. E ainda nós temos o Tadoma, que é o esquema de fala ampliado pela modulação da leitura orofacial de um tradutor, intérprete, né, que fala na modalidade ampliada. Próximo. E o que é importante nós sabermos, dentro do nosso contexto religioso, saber nos relacionarmos com essas pessoas surdas que começam a frequentar os cultos, os cursos, os cultos nos lares, as células, os acampamentos, né, os encontros de homens, os encontros de mulheres, os eventos de EBF, os eventos com crianças. Toda a programação da igreja quando começa a ter a inserção dessa comunidade surda. Então vejamos o que é educado e o que não é educado de atitudes em relação à comunidade surda. E aqui eu especifiquei nas cores. É educado na cor verde. E aí eu tenho um joinha, né? Um joinha para cima. E eu coloquei na cor vermelha um joinha para baixo, né? Ou seja, uma reprovação daquilo que não é educado. Então vejamos. Quando você quer, né? Quando você vai começar a se relacionar, tentar uma comunicação com essa pessoa surda, olha como é interessante, como é educado. Tocar no ombro para chamar ali a atenção, né? Por quê? Por causa que ele é surdo, ele não vai ouvir você chamando ele de costas ou de lado, ok? E por mais que ele use aparelho, dentro do ambiente da igreja ou da sala, das reuniões, o que acontece? Às vezes tem interferência, tem a música, tem outras interferências de poluição sonora que vão acabar reverberando sons que não vai fazer com que ele identifique, né, o seu chamado. Então, seria interessante você chegar próximo e tocá-lo, né, no ombro. Próximo, abanar com as mãos, ou seja, entrar no campo visual dele e falar assim, oi, 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 ó. Isso é extremamente educado. Próximo, acender e apagar as luzes. Isso é uma técnica que a gente sempre utiliza, por exemplo, em EBD, em culto, com surdos e tal. Ó, você quer chamar atenção quando vai começar a programação? Pisca a luz. Os surdos sabem que naquele momento vai iniciar a programação. E isso também é entendido como um respeito para a comunidade surda. E isso é muito bacana e eles usam bastante, tá certo? Outro, descrever as características de uma pessoa, quando você não sabe, né? Por exemplo, eu quero falar com aquele intérprete. Quem é aquele intérprete? É aquele rapaz, aquele alto, do cabelo cacheado, do loiro, né? Você dá algumas características que fica mais fácil da identificação dessa pessoa surda. E outro, né? Apontar para uma pessoa, né? Então, quando você aponta ali, né? Você traz o olhar do surdo para si, traz o olhar do surdo para o intérprete, e esse processo comunicacional acaba acontecendo de uma maneira mais facilitada. Agora, falaremos das coisas que não são tão educadas, né? Que são os vermelhinhos, do joinha para baixo. Falar sem usar sinais. Aí você deve estar se perguntando, mas eu não sei sinais nenhum. Calma. Se você
inicia um processo comunicativo e você utiliza qualquer intenção comunicativa de apontamento, de gestos, eles são entendidos por um processo de comunicação e o surdo você vai se fazer entender nessa primeira tentativa, ok? Isso não significa que mímica é Libras, ok? Outro, permanecer no campo visual dos surdos. Ou seja, né, ele está lá conversando, ele está tentando ver o intérprete, aí passa a pessoa na frente do intérprete. Aí daqui a pouco passa o irmão que vai dar um aviso no púlpito. Aí daqui a pouco passa alguém da mídia que vai colocar o cabo da guitarra. Aí daqui a pouco passa o pessoal do louvor que vai ministrar. E daqui a pouco passa o obreiro com a bandeja da Santa Ceia. Então, todas essas intervenções visuais acabam comprometendo a participação dessa pessoa surda. Outra coisa que é extremamente deselegante, né? Não é educado. Mesmo você que está aprendendo língua de sinais, fica lá, ó, curiando, né? Os surdos estão conversando, você fica lá, né? Curiando a conversa dele, né? Tente se colocar no lugar dele, né? Você não gostaria que alguém ficasse ouvindo a sua conversa ou visualizando a sua conversa? Da mesma forma, são as pessoas surdas. Isso é deselegante. Próximo. Gritar com o surdo. Não tem necessidade. Não tem necessidade, porque afinal de contas ele é surdo. Ele não vai ouvir, ok? E você que vai acabar passando esse carão, tá certo? Fale naturalmente. Colocar a mão na boca para comentar algo. Esse daqui é a mesma coisa que para um outro ouvinte falar mal na cara de uma outra pessoa que está na sua presença, né? Então, tapar a boca para falar algo para alguém é como se você estivesse falando mal, você suscita esse incômodo para a pessoa surda. E assustar ou fazer brincadeiras de mau gosto, como do tipo tapar os olhos. Porque o ouvinte faz isso, né? Entre ouvinte contra ouvinte, chega para brincar, vai lá e tapa os olhos. Adivinha quem está falando? Para o surdo, ele já não tem a audição ali, né? Preservada naquele momento, ou dependendo, ele pode ter algum resquício. Mas aí você vai lá e tapa as mãos, os olhos dele, né? Ele acaba tendo uma situação desconfortante, ok? Próximo. Mas se o que é educado e o que é deseducado ou deselegante nós falamos agora, falaremos então quem são os principais responsáveis pela inclusão de surdos. Aqui eu destaquei, eu gosto de trabalhar bastante com essas imagens. Essas imagens aqui nós temos várias mãos e todas as mãos elas convergem para uma engrenagem. Essa engrenagem ela converge na inclusão. E a inclusão ela é feita pela família, né? Quando ela tem apoio, quando ela dá acesso, quando ela se interessa pela língua de sinais, por pedagogos, porque trabalham sobre a questão da leitura, da escrita, que é o papel da escola, os fonoaudiólogos, que trabalham sobre a perspectiva, né, de resquícios de fala e de audição, os representantes do governo, que também trabalham sobre a questão das políticas públicas, das leis, das portarias, dos decretos, que inclusive convergiram em uma educação bilíngue no país. A igreja, aqui nós precisamos de ter a nossa atenção. A igreja, ela tem a responsabilidade do evangelismo e da inclusão, de incluir esses surdos nas programações da igreja, com intérprete, se vai ter o congresso, se vai ter Ministério de Música, se vai ter o congresso de adolescentes, se vai ter acampamento, todas essas funções, os surdos, eles precisam ser incluídos, pensando que eles precisam fazer parte do corpo. Tá certo? E o Ministério de Surdos, o Departamento de Surdos, que é a extensão... Só um minuto que nós estamos com um problema de técnica aqui, gente.
Eli, eu estou apenas com o meu... Eu estou apenas com o áudio aqui da tela. Voltamos? Voltamos? Ok, então vamos continuar. Obrigado. Se quiser projetar... Isso, valeu, obrigado. Voltamos então com a projeção do PowerPoint. Muito obrigado, vamos continuar. E eu estava falando em relação ao Ministério. O Ministério, o departamento que atua com surdos, que são os intérpretes, que são os intérpretes de apoio, os intérpretes que fazem louvor, a galera que está aprendendo, o pastor que está ali, ó, próximo desse ministério, fazer o quê? Discipulado e também pensar na multiplicação. Próximo. Nós sabemos, então... Pode trocar o slide. Isso, obrigado. Nós sabemos, então, que a língua natural dos surdos é a língua de sinais, né? E a L sendo como língua materna, e a L2 passa a ser a língua subsequente, no caso, a língua portuguesa ou outro idioma pela qual ele venha a construir no seu aprendizado educacional. É interessante que vocês tenham sempre em mente que o decreto 5626, ele fala... de 22 de dezembro de 2005, ele regulamenta, né, a lei 10.436 e que dispõe o reconhecimento da língua de sinais enquanto meio de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil, ok? E aqui, esses dispositivos legais fazem com que hoje... Marta... Eli, o meu áudio tá ok? O meu áudio tá ok, gente? Respondam aqui no chat do... Me respondam no chat, gente, do YouTube. Ah, ok. Marta, o problema é contigo aí. Ok, vamos voltar então. Desculpa, gente, ajustes técnicos, sem problemas. Vamos lá. Então, interessante, nós sabemos esses dispositivos legais, né? Até mesmo para que, quando nós tivermos uma conversa com nossos pastores, ok? A gente possa também ter um aparato legal de como desenvolver um trabalho dentro das nossas igrejas. Próximo. E aí, é importante a gente saber quem são essas pessoas surdas. Quem são os surdos? Todo surdo é igual? Não, 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 não e não. Cada surdo é um universo diferente. E por serem universos diferentes, serem pessoas diferentes, nós precisamos saber que há algumas classificações, algumas identificações, assim como o surdo oralizado. O que é um surdo oralizado? Ele tem um resquício de audição e ele é capaz de fazer uma leitura orofacial, além de reproduzir oralmente uma fala compreensível da língua portuguesa. Temos outra categoria de identificação de pessoas surdas, que são os surdos sinalizadores, ou seja, é aquele que, mesmo com algum resquício auditivo, ele não tem a habilidade de leitura orofacial ou de reprodução vocal da língua portuguesa. E o meio de comunicação aqui, no caso destes surdos, são a língua de sinais, para com que ele se expresse no meio social. Temos ainda o deficiente auditivo, que é quem? É aquele que tem uma perda de grau leve a moderado, ele consegue se interar com a língua portuguesa, ele teve todo o seu processo de aquisição de língua, educacional e social baseado na língua portuguesa, tá certo? E nós temos ainda o surdo cego, que é aquele ou que tem uma baixa visão ou que tem a perda total da visão, que aí, no caso, é aquela forma de comunicação pelas quais nós já falamos anteriormente. Próximo.
E para que esses surdos, para que vocês do curso livre de Libras, que estão aprendendo o que é língua de sinais, a educação de surdos, vendo um histórico, sabendo o que é a língua, dentro de todo esse histórico, olha como é importante vocês saberem esses 5 primeiros passos para promover uma cultura comunicativa. 1, atender, ou seja, dar atenção aos interlocutores. Quem são esses interlocutores? Os interlocutores são as pessoas surdas e as pessoas ouvintes, né? Então, esse surdo passa a ser um interlocutor nessa minha comunicação. Por quê? Por causa que eu ainda não conheço, não sei me comunicar com ele em Libra de Sinais de uma maneira proficiente, e o ouvinte também que não sabe ainda se comunicar de uma maneira proficiente com esse surdo. 2, perceber se os interlocutores, surdos e ouvintes, estão compreendendo as mensagens, né? Ou seja, então, será que aquilo que ele está sinalizando eu estou compreendendo? Será que aquilo que eu estou tentando sinalizar, né, fazer ali uma forma de comunicação, será que ele está me entendendo? 3, romper as barreiras de comunicação. A gente só rompe barreira de comunicação quando nós saímos da nossa zona de conforto. Ei, zona de conforto é não fazer nada. Então, se você está aprendendo língua de sinais, 2 sinais que você precisa saber é o sinal de vergonha e o sinal de arminha. Porque aí você vai lá, pega a sua arma, coloca na frente da vergonha, dá um tiro nessa vergonha e essa vergonha já era. Ou seja, você é uma pessoa sem vergonha. No sentido de que você precisa romper essa barreira comunicacional e tentar estabelecer algum diálogo com a pessoa surda, ok? Próximo, número 4, respeitar as individualidades comunicacionais. Ou seja, nem todo surdo faz... eu gosto de conversar só com a Joana, porque a Joana, ela é surda oralizada, ela entende o que eu falo. Eu falar com Silas, Deus me livre, ele começa lá falando, lá balançando as mãos, ele parece que está virado no giraia, eu vou fugir dele. Ou seja, tanto a Joana quanto o Silas querem se comunicar com você que está nesse processo de aquisição de língua, mas eles respeitam esse seu processo de aquisição de língua. Então, esse respeito, ele tem que ser mútuo. E o número 5 é promover e favorecer a interação positivamente entre surdos e ouvintes. Ou seja, um curso básico, um curso onde você possa falar, sabe, boa noite, boa tarde, tudo bem com você, Deus te ama, vem cá, me dá um abraço, pós-pandemia. Né? Então, essa comunicação, esse diálogo, ele é inerente do ser humano, porque são assim que as nossas relações, elas são estabelecidas. Próximo. E agora eu quero falar, então, especificamente sobre o propósito ministerial. Dentro do propósito ministerial, nós precisamos começar a pensar que dentro das igrejas, precisa-se pensar sobre essa perspectiva de inclusão dessas pessoas surdas. A partir de qual ponto, de qual pressuposto? Pensando na evangelização dos surdos e no nosso imenso Brasil, e despertarmos para a urgência dessa realidade em nosso tempo. Essa semana, uma amiga, conversando comigo e com a minha esposa, ela me falou, né, ela nos falou que ela iria visitar, agora por conta da flexibilização da quarentena, ela iria visitar uma surda de 26 anos, que não sabe língua de sinais, ela só tem sinais caseiros, e ela não tem frequência social, porque os pais não deixam ela sair de casa, apenas pelo fato dela ser surda. Esse cenário que eu estou dizendo para vocês é numa cidade do interior de Minas, mas eu estou dizendo para vocês apenas um caso. No Brasil, nós temos outros casos também. E temos outros casos de surdos que ainda não se aceitaram enquanto pessoas surdas, não aprenderam a língua de sinais ainda, tem um atraso de língua, de comunicação, de relação social, de afetividade.
E essas pessoas, assim como eu e você, são carentes de relacionamentos. Porque nós nos comunicamos de diversas formas. Pelo telefone, pelo WhatsApp, presencialmente, no shopping, na faculdade, na escola, na igreja, no trabalho, no condomínio, na padaria. Todas essas informações, elas acontecem porque nós temos uma língua e nós temos a necessidade de fala, a necessidade de uma comunicação. E aí, veja só o que nos orienta a palavra de Deus. Em Marcos 15:16 diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a toda criatura, a toda, T-O-D-A, ou T-O-D-E-S, a todos e todas, a todes, a todos os surdos que são criaturas de Deus também. Então, eles precisam ser também amados, abraçados, se relacionar, porque este é o mandamento de Deus. E nós sabemos que o corpo, a igreja, a universalidade da diversidade de pessoas, existem pessoas que são ouvintes e tem pessoas que são surdas. E todas precisam entender o plano salvífico da cruz, incluindo os surdos. E como eles ouvirão? O projeto inicial para o homem foi fazê-lo conforme a sua imagem e semelhança. E quando nós dizemos isso, imagem e semelhança, nós não estamos falando de semelhança de cara, de face, de rosto, porque senão todos nós homens teríamos a mesma cara, todas nós, as mulheres teriam a mesma cara, seríamos uma grande máscara, uma produção de caras iguais. E não é esta a mensagem quando nós dizemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Neste momento, quando a palavra diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ele está dizendo em relação às características triunas da Trindade de Deus, assim como Deus é Pai, Filho e o Espírito Santo, e ele se faz na Trindade 3 em 1, eu e você também temos essas mesmas características, porque somos feitos também triunos, entre corpo, alma e espírito. Então, aqui nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, nessa imagem e semelhança de Deus, algumas desses seres triunos, eles são surdos. Mas há uma esperança para essas pessoas surdas, pois o evangelho é o poder de Deus para salvar a todos os que creem. Então, se você crê, você é salvo. E se o surdo crê, ele também tem o poder da salvação disposto para a vida dele. E isso está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, é o objetivo para que todos cresçam de maneira integral, de que sejam conduzidos a um relacionamento com o próprio Deus e com o seu semelhante. E assim também acontece com as pessoas surdas. Próximo. E aí eu quero trazer uma estatística para vocês. Eu não estou conseguindo enxergar aqui no YouTube o número que está aí no slide. Quanto que está aí nesse slide? Pode projetar, querido. Não tem problema, não. Eu tenho... Se tiver aqui um número, eu faço uma correção oralmente. Mas eu quero apresentar para vocês, aqui no slide, que há mais de 9 milhões e meio de pessoas surdas no Brasil, aonde ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação. Deixa eu ver qual é o número que está aparecendo aqui para gente no YouTube. Acho que está aparecendo 6 milhões, mas o dado que eu atualizei são 9 milhões e meio de pessoas surdas, ok? E como que eles vão saber? Através da língua brasileira de sinais. Ou seja, precisamos ter proficiência, precisamos ter fluência na língua de sinais para poder passar essa mensagem para essas pessoas surdas. E é necessário ainda capacitar a liderança formadora de discípulos dentro das igrejas, líderes, surdos e ouvintes,
conforme a ordem deixada por Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. E levar o povo ao conhecimento e saber que os surdos da sua língua e também da sua cultura. Porque os surdos não são um erro de Deus. Lá em Levítico capítulo 19, versículo 4, ele diz que eu, o Senhor, formei o surdo. Foi Deus que criou o surdo. Então, o surdo não é um projeto, é um rascunho, é um lapso de Deus. Não. O surdo é a própria criação de um Deus perfeito, que ama e que espera que nós, através da língua de sinais, pudéssemos passar para eles as mesmas informações e para que essa estatística possa ser reduzida a cada ano, através da minha atitude e através da sua atitude. Ok? Próximo. Vejamos, então, quais são os objetivos do Ministério com Surdos. Eu trouxe aqui alguns verbos de ação. O primeiro verbo de ação significa alcançar. Alcançar o surdo com o evangelho, capacitando para o relacionamento com Cristo, como sendo Senhor e Salvador. Esta é um dos objetivos que é mais, não vou dizer difíceis, mas é um dos objetivos que nos dá mais objetivos para que o surdo consiga compreender uma mensagem que ela é abstrata, que ela é salvífica e que ela é eterna. Então, nós temos esse objetivo de alcançar. O segundo verbo de ação é o de capacitar. Capacitar as igrejas para a promoção da inclusão social do surdo na família, dentro da própria igreja e na sociedade. Nós sabemos hoje que muitas igrejas têm uma formação de uma administração baseada numa ONG, num serviços do terceiro setor, com parcerias com empresas, com cursos livres. Então, toda essa perspectiva social é função da igreja. E nesses espaços, os surdos, ele precisa passar por ele, porque a função da igreja de evangelizar é a toda criatura. Amém? O próximo verbo de ação é treinar. Treinar a liderança formadora de discípulos, conforme a ordem deixada por Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Para que os surdos sejam conhecidos. A cultura surda precisa ser conhecida dentro das nossas igrejas. Né? Então, aquela igreja que não tinha surdos e que agora vai começar a ter surdos, opa, então pera lá. O que vai mudar nessa estrutura? É só colocar lá o intérprete balançando as mãos na frente deles? O diaconato, o presbitério, precisa saber, ao menos falar, ó, Deus abençoe você. Jesus te ama. Ó, o banheiro masculino é ali, o banheiro feminino é ali. Ó, a sala das crianças, dos seus filhos, é ali. Cumprimentar, chegar, eles serem cumprimentados com a saudação de qualquer que seja, né, a saudação das suas igrejas, quer seja a paz do Senhor, a graça e a paz, a Shalom, Adonai, paz de Deus, Pai de Sabaô, a paz da Trindade. O surdo, ele precisa ser cumprimentado pelaquela saudação da igreja pelos próprios membros. Porque senão vira um clã, vira uma igreja, uma pseudo-igreja dentro da igreja. Aonde dentro desse cenário que eu estou dizendo, onde que falta esse tipo de conscientização, os pastores dos surdos acabam sendo os intérpretes. E não! O pastor continua sendo o pastor dos ouvintes e também dos surdos. E também dos intérpretes. E aí, quando a visão da igreja, do pastoreio, dos obreiros, do diaconato, do presbitério, da liderança da igreja, perpassa por essa unidade, tudo flui de uma maneira mais natural.
E próximo, despertar. O quarto verbo de ação é despertar. Despertar a igreja de uma forma geral para assumir o compromisso. Qual o compromisso? De orar, de evangelizar e de abençoar o ministério com surdos. Porque o ministério com surdos não é feito exclusivamente pelos intérpretes que estão lá, ó, toda a programação. Porque esse intérprete que está ali, líder com outro surdo, ele lidera outros intérpretes, mas ele não é pastor dos surdos, ele não é pastor dos intérpretes, ele não é o pastor da pseudo-igreja pequenininha que está lá na igreja grandona, não é. Ele faz parte da igreja do mesmo pastor. Próximo. E para que a gente desenvolva o ministério com surdos, eu trouxe aqui um plano de ação. E baseado no versículo de 2 Timóteo 4:5. Mas tu sede sóbrio sobre as suas aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Dentro do ministério nós temos algumas funções, e eu trouxe aqui algumas, e eu gosto de trabalhar com esses verbos de ações, porque o verbo de ação te traz a responsabilidade daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa desenvolver. Então vejamos. Qual é, então, a nossa responsabilidade? 1. A conscientização da igreja. Então, a igreja precisa entender que este surdo é membro da igreja. 2. Fazer integração e discipulado. Esse surdo, ele precisa fazer o curso lá de discipulado, de novos membros, participar da programação de cursos, de capacitação, de orientação, de aconselhamento. Ele precisa estar inserido, ele e a sua família. Porque quando um surdo se achega a uma igreja que tem intérprete de língua de sinais, muito provavelmente a igreja precisa fazer um trabalho em paralelo com a sua família, que em 95% dos casos são família de pessoas ouvintes. E que, mal e mal, sabe língua de sinais. 2, dentro dessa função de integração e discipulado, nós temos algumas formas de fazer isso, que é orar para que o Espírito Santo esteja à frente de todo esse trabalho. Fazer o que também? Orientar para que as limitações da comunicação entre surdos e ouvintes elas sejam minimizadas. Preparar informações sobre surdez no site da igreja. Precisa ter, vai ter vídeo agora na igreja? Os vídeos precisam passar pelo ministério com surdos. Os intérpretes, eles precisam interpretar, ver o vídeo antes, para poder interpretar e passar uma informação com clareza para os membros surdos da igreja. Vai ter uma peça de teatro, vai ter uma apresentação de dança, glória a Deus. Aí a luz do intérprete precisa estar acesa. Mas vai projetar a máquina de luz negra, e vai ter uma fumaça, e vai ter um pisca-pisca, e vai ter um show psicodélico. Mas a luz do intérprete precisa continuar acesa. Porque o intérprete precisa de holofote? Para isso, o intérprete, ele já entende a palavra de 2 Timóteo, capítulo 8, versículo 5, que diz que nós somos feitios de barro para que a excelência do mestre seja feita e derramada sobre as nossas vidas. Nós não precisamos de holofote, nós precisamos de visibilidade da língua de sinais para que o poder do evangelho chegue na vida da membresia surda da mesma forma que chega da membresia ouvinte. Nós precisamos também divulgar o ministério. A igreja tem site? Por que não tem as informações do ministério lá? Que dia que o ministério se reúne? Que dia que é a célula? Que dia que é o culto dos surdos? Que dia que é o discipulado deles? Precisa conter todas essas informações lá também no site da igreja. E integrar o ministério e a vida de toda a igreja. Ou seja, tem uma programação, os surdos precisam estar inclusos, a liderança precisa ser chamada, precisa ter uma conversa para que haja essa organização conjunta. Próximo. 2, esse tópico aqui é extremamente importante.
talvez eu diria que é o mais importante, que é a participação do seu pastor, do seu líder. O pastor, ele é o representante de Deus na igreja. Então, ele precisa ter essa consciência de amor em relação às peculiaridades da pessoa com surdez, para que o desenvolvimento do Ministério com Trabalho com Surdos aconteça de uma forma abençoada e não uma forma sofrida. Porque quantos intérpretes, quantos ministérios sofrem porque a liderança da igreja não entendeu essa questão social das peculiaridades da comunidade surda e, por isso, há muitas pessoas que se frustram e que não querem mais atuar como tradutores e intérpretes de língua de sinais ministerialmente em suas igrejas, mesmo ainda fazendo parte da membresia delas. 3. Fazer a localização desses surdos na comunidade. Ou seja, onde estão esses surdos? Quais são as escolas de surdos, as associações, os pontos de encontro de surdos, aonde tem os pontos de encontro, os shoppings, os restaurantes, né? É saber fazer dar uma de Google Maps, né? Fazer um mapeamento aonde os surdos estão próximos à minha igreja e, a partir disso, ter estratégias para que eles possam ser alcançados. Ok? E aí um surdo veio, visitou, façamos ali um cadastro, para que fique mais fácil da gente encontrá-los posteriormente. Ok? Próximo. E como se prepara, então, uma equipe? Eu trouxe aqui uma palavra de Salmo 138, versículo 8, que diz o seguinte: o Senhor aperfeiçoará o que me toca, e a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Ou seja, você aqui que está me ouvindo, que é líder de ministério, junto com os surdos, você que é surdo, que está aqui, que está vendo essa palavra interpretada pela Eli na língua brasileira de sinais, na sua língua, você que é líder, surdo e ouvinte, Deus vai capacitar, Deus vai trazer pessoas. Neste momento de pandemia, Deus tem levantado pessoas para fazerem a diferença nessa nação. Então, você se coloque na posição de Deus, continue orando pelo seu pastor, continue orando para que Deus traga obreiros, porque a seara é grande. E Satanás, ele está, com as garras na vida de muitos surdos. E se nós não fizermos nada, se nós não atendermos o ID de Jesus, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, muitos desses nossos amigos surdos serão as vidas perdidas eternamente. Então, como nós preparamos uma equipe? Primeiro, nós precisamos orientá-las e saber de alguns requisitos necessários. Saber da sua chamada de Deus para o seu ministério, que você tenha compromisso com Deus, com o seu líder, com a sua igreja, com o seu pastor, com a visão da igreja pela qual você faz parte. E ser participante da igreja, ser convertido, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Próximo. Para que você, líder, para que você faça uma seleção desses obreiros que sejam partícipes com você nesse ministério. Alguns aspectos técnicos, porque técnica não precede a unção, mas é necessário que se tenha técnica para desenvolver um ministério com surdos. E para isso, ter facilidade de comunicar-se com a língua portuguesa, na leitura, na compreensão, na leitura da palavra de Deus, conhecer cultura surda, e trazer dentro da tecnicidade questões que vão facilitar a língua de sinais, a tradução visual, a construção imagética, as locações, os classificadores, porque essas técnicas da língua de sinais farão com que esse surdo ele tenha prazer linguístico em olhar uma língua de sinais que é fluida, que é clara, que ela é formal, mas, sobretudo, ela tem ali todo o respeito linguístico pela comunidade surda e por aquele surdo que está indo lá para ser abençoado pela palavra. Então, queridos, eu sei que várias situações, vários cenários no Brasil, mas se você não tem proficiência para fazer a palavra, treine em casa, vá fazer um curso, vai fazer um workshop, vai fazer uma oficina, fale com seu líder, se desenvolva, estude,
Busque técnica, porque é uma técnica, é língua de sinais que vai fazer com que os surdos continuem frequentando a igreja. E eu não estou eximindo a questão sobrenatural da unção do Espírito Santo nas suas mãos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que técnica, ela é importante, sim, e ponto. Alguns aspectos emocionais que essa equipe ela precisa ter bem resolvida. Aceitar as suas limitações. Acabei de dizer, eu não consigo fazer um ofertório. Por que a maioria dos intérpretes faz louvor? Porque o louvor é passado antes. Ele vai, estuda, ele faz a glosa, ele estuda, ele pergunta para o líder, ele pergunta para o amigo, ele joga na internet, ele faz uma pesquisa, ele estrutura, ele treina. No dia ele chega lá, o coração vai estourar. Mas quando ele lembra daquilo que tudo ele ensaiou, ele vai lá e faz um louvor e o surdo fala, nossa, ele, pum! Tem 3 meses de língua de sinais. Ele pul o quê? Ele pul nada. Ele está num processo que ele está de segurança. Ele estudou, ele treinou para isso. Ele está seguro, ok. Mas essa pessoa ainda, ela não está habilitada tecnicamente para fazer uma palavra, para desenvolver as questões hermenêuticas, exegéticas e escatológicas pelas quais os nossos pastores adoram. Quando eles leem lá em Gênesis, aí eles vão falar de Obadias, compara com Esaú e faz a aplicação da política que não deu certo de Minas com a política do café com leite, conta uma história e ainda canta um louvor. E o intérprete faz como? Sofre igual Eli. Para tentar fazer todas essas conexões. E nós, intérpretes, tradutores de língua de sinais, passamos por isso todo sábado, todo domingo, toda célula, todo dia que tem programação em nossas igrejas. Então, saber a nossa limitação, ela é muito importante. E isso traz humildade e maturidade e coesão de um ministério fortificado e abençoado. E encarar com naturalidade o quê? A necessidade de relacionamento, né? De relacionamento. Eu já tive situações que eu estava lá interpretando, uma surda começou a frequentar a igreja e tal, depois eu frequentava um outro espaço para ter mais fluência de língua de sinais, que era um encontro de shoppings, e essa surda começou a frequentar esse shopping porque ela disse que ela queria me namorar. E eu não tinha interesse nela. Na época eu tinha um outro relacionamento. E não... Por quê? Por que aconteceu esse viés aqui? Por conta de um relacionamento linguístico. Ok? Então, essas questões nós precisamos também entender com naturalidade e ter maturidade para passar por isso. Né? E isso acontece em algumas situações. Eu não estou dizendo que é sempre, e também não estou dizendo que isso vai acontecer. Próximo. Agora falaremos, então, sobre os aspectos espirituais. Nos aspectos espirituais, temos também alguns verbos de ação que são extremamente importantes. Primeiro, ter testemunho autêntico e comprovado de vida cristã na igreja e fora dela. Não adianta, queridos, querer ser sal no saleiro. Não é? Quem é cristão entendeu essa metáfora. Não adianta querer ser luz no luzeiro. Nós precisamos ter uma vida exatamente dentro da igreja como é fora da igreja. Como nós somos lá na faculdade, como nós somos dentro da igreja. Quando nós somos, como nós somos no trabalho, como nós somos dentro da igreja. E vice-versa. Outro, orar diariamente pelo seu ministério, pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos surdos, buscar orientação espiritual, fazer devocional, conhecer e manusear a Bíblia. Ei! Eu nunca vi um policial sair para fazer uma ação sem a sua arma. Eu nunca vi alguém ir para a guerra num canhão e não ter munição. Assim compara a vida do cristão.
E qual que é a vida do cristão? A base da vida do cristão, gente, é a Bíblia. Então, se você não sabe onde fica Oséias, se você nunca ouviu falar de Abacuque, você não sabe onde fica Tessalonicenses, e você não sabe quem foi Daniel, acho que nós precisamos voltar a fazer um discipulado. Certo? E outra coisa, você, enquanto cristão, como cristão na sua fé, tem as convicções doutrinárias da sua igreja, para que você não seja influenciado por ventos. Próximo. E aqui eu trouxe um resumo dos processos mentais da interpretação feito pelos intérpretes. Ou seja, nesse exato momento onde Eli está fazendo a minha voz, né, eu falo, a Eli ouve, ela compreende, ela tenta trazer aqui uma construção imagética daquilo que eu estou falando para trazer visualmente melhor pontuado no espaço para que os surdos, ao olhar essa informação espelhada, ele possa fazer sentido e ter uma compreensão daquilo que eu estou falando. Então, quando nós começamos, né, com um trabalho de surdos, pastor abençoa, olha que bênção, tem um líder lá abençoando o ministério, perguntando semanalmente, indo lá falar com os surdos, olha que bênção. Ah, mas espera lá, você vai ficar onde? Tem como você ficar lá no último banco? Porque ali não atrapalha, né? Atrapalha o quê? Atrapalha o surdo. Ah, sim, ah, tá. Então, volto a dizer, o intérprete, ele vai ter visibilidade. O intérprete, ele é a pessoa mais careteira do universo. Porque o intérprete, ele faz, quer ver? Foque na Eli. O intérprete faz expressão de alegria, o intérprete faz expressão de palhaço, o intérprete faz expressão de dor no parto, o intérprete faz expressão de medo, o intérprete faz cara de assustado, o intérprete faz cara de choro, o intérprete imita o Chaves. Te peguei, Eli. Então, o intérprete passa a ser aquele acessório do púlpito que vai ser a piada para quem não conhece a língua de sinais. E nós não estamos ali para ser piada, nós não estamos ali para ser assessor de palco, nós não estamos ali para alegrar ninguém, nós não estamos ali para fazer uma mímica, nós não estamos ali para fazer uma pantomima. Não, nós estamos ali com a mesma função pastoral, com a mesma unção, com a mesma função ministerial pela qual o pastor tem, pela qual nós estamos no mesmo espírito para passar a palavra de Deus para que os surdos sejam abençoados. Quantas vezes o intérprete, ele é olhado, ele é destacado por conta dessa necessidade, porque é um componente gramatical da língua brasileira de sinais, o uso das expressões do corpo, de expressões não manuais. Isto é componente de uma língua. Então, quando se faz lá a piada que o Mar Vermelho está entrando, e se o Mar Vermelho fosse acontecer hoje, em 2020, a galera ia estar lá com seu celular, fazendo a sua selfie, e de repente vem a onda e... E o intérprete faz todo esse cenário. E os surdos que estarão assim, se deliciando com esta cena, com essa construção ali, sabe o que vai acontecer com eles? A mesma coisa que acontece com a membresia ouvinte. Eles vão se alegrar, eles vão sorrir, eles vão bater palma e eles vão emitir sons.
sons pelas quais aquela igreja não estava acostumada a ter. Sons de vozes surdos, som de aparelho auditivo apitando na hora da hora da oração, onde está a oração apenas de concordância, e está lá... E o intérprete orando com o olho fechado, e todo mundo procurando. Quem é? Quem é? Será que é o alarme da igreja? Não! Salve-se quem puder. É apenas a bateria do surdo que está reverberando. Então, essas questões, né, elas precisam ter esse olhar de sensibilidade. Ok? E, trazendo essa questão, já caminhando para um final da minha fala, pode passar o próximo slide. Eu trago o relato de uma surda, da Emanuele Labori. Ela diz o seguinte: os sinais podem ser agressivos, diplomáticos, poéticos, filosóficos, matemáticos. Tudo pode ser expresso por meio de sinais, sem perda nenhuma de conteúdo. E aqui eu faço um adendo que, inclusive, a palavra de Deus, ela pode ser interpretada da maneira literal, da maneira do sentido, desde que esse intérprete, ele conheça o norte, né? Ele conheça a passagem histórica desde lá do Velho Testamento para o Novo Testamento, quem são os personagens, qual é o poder de Deus, qual é a ação sobrenatural do Espírito Santo, se colocar na brecha, estar ali cheio de Deus para que o surdo possa ser impactado, e ele vai ser. Desde que esse intérprete ele tenha técnica, ele tenha estudo, ele tenha ali um foco linguístico de maneira a trazer a língua de sinais de uma maneira de status linguístico, compreensível, visualmente entendível pelo surdo, mas que ele tenha a unção, a capacitação transbordante, recalcada, sacudida do Espírito Santo de Deus, porque sem técnica sem unção não adianta técnica. Sem unção não adianta técnica. Não adianta você ser profissional se você não for ministro. Não adianta você ser um ministro se você não tem uma vida com Deus. Não adianta você saber as histórias da Bíblia se você não tem a Bíblia vivida em você, que é o plano salvífico de Jesus. E ela diz o seguinte: eu olho, a surda dizendo, olho do mesmo modo como eu poderia escutar. Meus olhos são os meus ouvidos. As minhas mãos são bilíngues. O meu coração não é surdo a nada e a ninguém neste mundo duplo. Pois então, queridos, os surdos, eles têm a mesma capacidade de compreensão que eu e você, ouvintes. Os surdos, eles têm os mesmos processos cognitivos que você está tendo agora, aprendendo língua de sinais e se preparando para atuar no seu ministério. Assim como o surdo tem as barreiras, as dificuldades quando ele está aprendendo a língua portuguesa. Nós somos seres tão iguais e somos tão semelhantes a um Deus triuno, único, perfeito, que nos ama, nos entende, nos compreende e faz com que nós andemos em uma união, em uma conexão que converja para a glória de Deus. Nessa pandemia, a minha esposa e eu, nós tivemos uma situação pela qual nós precisamos de um apoio espiritual, de um socorro, de uma ajuda. E nós tivemos. E sabe de quem foi? Foram de pessoas que sabiam língua de sinais, pastores amigos nossos, que nos apoiaram, que oraram conosco. E a partir desta situação, nós abrimos um pedido de oração, de agradecimento para outros intérpretes. E quando vimos, tinham surdos em nosso meio virtual. E aí a gente orou nesse dia, e orou no dia seguinte, e orou no dia seguinte, e orou no dia seguinte,
e estamos já há 3 meses consecutivamente, de segunda a sexta, num projeto de intercessão chamado Guerreiros da Madrugada, que este é o sinal, onde surdos e ouvintes participam de uma cobertura espiritual, orando, abençoando a vida uns dos outros. É para isso que nós somos chamados, para abençoar, para ministrar e para levar a palavra salvífica de Jesus. Por quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não está escrito, ide por todo mundo e dançai o evangelho, e cantai o evangelho, e teatralizai o evangelho. E eu não estou dizendo contra esses ministérios que muito nos abençoam. Mas quando a gente fala pregar, a gente não está falando apenas do fato do uso do púlpito, da pregação. Não é isso, queridos. Pregar o evangelho, a gente pode pregar, inclusive, no silêncio. Por quê? Como ouvirão, se não há quem preguem? Eu e você temos essa possibilidade abençoadora de ministrar para a vida desses nossos amigos surdos. E o último slide eu gostaria de deixar é a adaptação da carta de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte, eu fiz uma adaptação no texto. No mundo há muitas línguas diferentes, assim como nós já falamos e iniciamos a nossa fala lá, né? Língua de sinais diferentes, línguas orais diferentes, então há várias possibilidades de línguas no mundo. Mas cada uma tem o seu sentido. Porém, se eu não entendo a língua desta pessoa que está falando comigo, então ela é estrangeira para mim e eu sou estrangeiro para ela. E para que a gente possa refletir sobre esse estrangeiro, nós, como diz a Bíblia, nós somos estrangeiros neste mundo, porque o nosso mundo não é aqui. O nosso mundo eterno é a Nova Jerusalém. Mas nós temos amigos, nós temos irmãos que são estrangeiros aqui no nosso próprio país. E esses estrangeiros, para alguns de nós, são surdos. E para alguns desses surdos, esses estrangeiros somos nós. O elo que vai nos unir, além do amor de Cristo, que é um plano salvífico e eterno, esse elo de ligação que une pessoas, que cria relacionamentos, ela se chama Língua Brasileira de Sinais, pela qual você, do curso Livre de Libras, está fazendo parte dessa perspectiva, desse legado, pela qual vocês, intérpretes, já escolheram fazer parte desse seu legado alguns anos atrás, pela qual você, surdo, que você não é um erro, você é um plano ideal de Deus, e ele deixou este legado para você. É aqui, ó. É através de mãos erguidas, é através de mãos abertas, intérpretes para receber unção, surdos, é através de mãos abertas, que é para ministrar bênçãos, pastores, líderes, é nessa mesma posição de mãos abertas, aonde você vai, ó, ministrar a unção, a bênção sobre os seus liderados, sobre os ministérios com surdos. Porque Satanás é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo já se levantou da morte, ele já tomou o poder do inferno e ele veio para destituir os planos de Satanás. E para que através de nós, de uma consciência cristã, de uma geração que tem se levantado, fazer a diferença nesta terra através da salvação do povo surdo. Feliz Dia dos Surdos a vocês, meus amigos, surdos, pelas quais a minha profissão, ela é dedicada a vocês, aos meus amigos surdos, que através daquilo que Deus tem derramado na minha vida, eu consigo também ministrar e liberar unção e vida e formação de capacitação para outros intérpretes no Brasil. Então, a vocês, surdos,
Eli? Que maravilha, né? Martinha, tá ok? Que maravilha. Bom, a gente está aqui com algumas perguntas que o pessoal está mandando no chat. E aí nós temos algumas perguntas para fazer para você, Rogério. Você pode responder para a gente? Sim, vamos nessa. Bom, nós temos aqui a Carolina Guimarães, que mandou uma pergunta assim: como iniciar a pesquisa dos locais onde os surdos frequentam próximo da igreja? Qual é a sua igreja, qual é o seu estado e qual é a sua cidade? Eu não consigo te ajudar se eu não tiver essas informações, Carolina. É verdade. Carolina pode estar participando no chat e mandar para a gente? Eu vou te deixar uma resposta mais genérica, Carolina, tá? Mas... Ah, tá. Carolina Guimarães Negreziolo. Ok. Como iniciar a pesquisa dos locais onde os surdos frequentam próximos da igreja? Ok. Então, vamos lá. A Carolina é de São Paulo, do bairro de Pinheiros, também da Igreja Verbo da Vida. Né? Uma informação que é importante é sabermos, primeiro, as escolas de surdos. Quais são os pontos de escolas de surdos? Em São Paulo, agora eu posso falar em São Paulo, né, que é esta pergunta direcionada. Em São Paulo, nós temos algumas escolas que são bilíngues e temos os CELs, CEL mesmo, né? Os CELs, que são polos bilíngues. Através dessas diretorias de ensino, onde tem 7 escolas bilíngues em São Paulo, a gente já consegue fazer um mapeamento da onde estão esses surdos. Né? Então, as escolas é o primeiro grande referente. Outra coisa, hoje ainda em São Paulo, há alguns pontos de encontros presenciais. Né? Hoje, por conta da pandemia, isso não está acontecendo, mas em São Paulo nós temos Shopping Metrô Tatuapé e Shopping Boulevard Tatuapé, esse final, ó. Isso, Shopping Metrô Tatuapé e o Boulevard Tatuapé, esse aqui, ó, isso, ok? Ainda nós temos o Shopping Santa Cruz, que é aqui, ó, ok? Tem o Shopping Ibirapuera. E hoje, em São Paulo, nós temos os centros culturais, onde tem os monitores, os instrutores culturais, que é o CCBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, tem o Itaú Cultural, e também tem programações culturais com instrutores surdos. Nós temos o MAN, que é o Museu de Arte Moderna, e também nós temos representantes da comunidade surda como instrutores artísticos. Né? Então, esses pontos culturais, eles fazem parte de programações que fazem a divulgação e a disseminação, né? E também o encontro da comunidade surda. Muito bem. É isso aí, a gente tem que ficar atento, né, com os surdos, a comunidade dos surdos que estão próximos a nós e fazer o nosso trabalho. Bom, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat, ninguém está colocando mais nenhuma pergunta, mas temos alguns comentários aí, né, de algumas pessoas que estão participando com a gente. Tem como colocar aí alguns comentários para a gente ver? A tia Rê, sempre me emociono com suas palavras vindo diretas do coração de Deus, Rogério. Sonho em ser intérprete para promover a inclusão com amor. Muito bem, tia Rê. Então, vamos lá. Inclusão com amor são palavras que são sinônimas, né? Porque a gente não inclui algo que a gente não queira estar perto, né? A gente não inclui algo com rancor. Então, se inclusão é feita com amor, a gente faz com que o amor de Deus chegue a essas pessoas, né? Fazer a inclusão, ela se estabelece no ambiente educacional, no ambiente familiar, no ambiente profissional. E quando nós temos o poder da comunicação, a gente faz com que essa pessoa surda se inclua ao meu rol familiar, ao meu rol de amigos, às pessoas que estão próximas a mim. E aí sim, quando a gente tem esse tipo de relacionamento, ela também se sente amada e incluída.
Amém. Márcia fala, lembro do encontro dele no Shopping Tatuapé. Que legal que ainda se encontram. Faz mais de 10 anos que mudei de São Paulo. Pois é, Márcia Terashima, realmente ele faz. Ainda existem alguns encontros, né? Hoje por conta deste aparato aqui, ó, né, disseminou a comunidade surda. Porque quantos de nós não ouvimos, né, quando estamos aprendendo língua de sinais? Precisa ter contato com a comunidade surda, precisa ter contato com a comunidade surda. Mas aonde está a comunidade surda? Hoje, na pandemia, mais ainda, a comunidade surda está aqui, ó. Ela está aqui, né? Antigamente, para os surdos se reunirem, eu lembro que no Shopping Tatuapé, quando eu participava, né? Vinha surdos, gente, de todo lugar de São Paulo, de municípios distantes, de 2h30, 3 horas de trem, ó, e troca de trem, e pega metrô, e vai para shopping, e tinha que sair no máximo 9h30, porque senão não chegava com as conduções fechadas. Hoje, dá 9 horas, ninguém mais sai de casa, liga o WhatsApp, fala aí, ainda com meia mão só. Né? Então, hoje, para a gente reunir, né, a comunidade surda, nós precisamos, primeiro, fazer relacionamentos. Por quê? Nós só saímos no final do culto, por exemplo, para comer pizza com aquelas 10 pessoas. Por que a gente não saiu com a igreja inteira? Por que a gente não pediu pizza para todos da igreja ao término do culto? A gente comia lá dentro. Por que nós saímos só com 10 pessoas? Não é que a gente não goste das outras, mas com essas, nós temos relacionamento, nós temos intimidade, nós temos afinidade, nós gostamos de estar juntos, nós sentimos falta se nós não estamos juntos delas. E com a comunidade surda é a mesma coisa. Você não vai chegar para um surdo, só para assim, eu aprendi, né? Sinal. Gente, surdo não é o Hugo, não é o Hugo, ok? Surdo não é o Hugo, avatar, repositório de sinais. Ok? Nós nos aproximamos da pessoa surda por interesse pela vida dela, no sentido de você ter uma amizade, de você poder abençoá-la, de você também ser abençoado. Mas nós não nos aproximamos de uma pessoa surda apenas com interesse linguístico de aprender, de saber o sinal e, ó, para ela, puf, catado. Porque é assim que nós nos sentiríamos se acontecesse conosco. Correto? Correto. Bom, nós temos aqui mais uma pergunta do Wilson Negrizola. Ele fala, é verdade que o português sinalizado é um impedimento para o surdo? Visitamos uma igreja que nos assustou dizendo que é um impedimento e afasta o surdo, muito embora o amor em incluí-los. Vamos lá, Wilson. Essa é uma questão que diz o seguinte, em relação ao português sinalizado. Se nós fizermos uma comparação com a língua inglesa, ok? E, gente, eu não manjo de inglês, ok? Que fique bem claro aqui que eu vou pagar um mico nacional. Mas a frase básica do The Books on the Table, todo mundo sabe dizer. Se chegar um gringo e eu falar para ele, God bless you. Olha, falei uma frase em inglês. God bless you. Que nada mais é do que Deus te abençoe. Agora, sabe aquelas frases que pastores adoram? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga. Eu não vou dizer nada para esse gringo porque eu não sei falar. Eu só sei falar God bless you, ponto. Eu não vou reproduzir a fala do pastor. Eu vou ficar assim, Jesus, power, life, your, amen. Aí a pessoa vai olhar para mim e vai falar assim, tipo, o
que ele está falando. Não tem conectivos, ok? O português sinalizado, ele é uma estratégia e ele é um resquício social que veio após proibição do Congresso de Milão em 1880. Depois da proibição, veio um século de comunicação total, que é ainda um resquício fortíssimo da oralidade, e a comunicação ela era baseada linguisticamente na língua portuguesa. Ou seja, é o que eu farei aqui agora. Quando eu digo, eu vou fazer português sinalizado. Então, eu vou para minha casa. Isso é a comunicação total, português sinalizado. Eu tenho o reforço da língua portuguesa, eu tenho o reforço nos sinais, na estrutura da língua portuguesa, dos sinais da Libras. Agora, se eu for fazer essa mesma frase em língua de sinais, em Libras, eu faço dessa outra estrutura. A casa está aqui. Tirei meio telhado. Deixei a representação lá, visual, que o surdo vai entender que a outra metadinha está aqui. Eu faço o pronome eu, o pronome demonstrativo, o verbo ele incorpora na deixis e ele volta anaforicamente para o final de casa. Ok? Isso é Libras. Ou seja, é uma outra estrutura. Ou seja, é uma outra composição. Ou seja, visualmente, ela me traz uma outra informação para o surdo. Quer ver um versículo que eu vou fazer em português sinalizado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso não tem informação para os surdos, a não ser que fosse lá na aula de língua portuguesa, na modalidade L2, na forma escrita. Ele precisa de todos os conectivos da língua portuguesa. Agora, duas marcações de língua portuguesa aqui, que é o porquê e a adversidade, né? A condição adversativa do mas. Por quê? Mas. Por quê? E mas. O porquê, na língua portuguesa, nós temos três formas de escrita. Porquê, tudo junto, porque. Temos o porquê separado com acento, porque. E temos o porquê, tudo junto e com acento. Porque. Um é para motivo, outro é para pergunta e outro é para resposta. Na língua portuguesa. Na língua de sinais, esse porque Deus amou o mundo, eu já transformei a frase assertiva em uma pergunta. Então, o uso do português sinalizado, ele traz, sim, inversões que podem gerar dúvida, inclusive na palavra de Deus, e erros crassos pela utilização desse tipo de estrutura. Por exemplo, quando eu digo mas, porque Deus amou o mundo da maneira, mas deu seu Filho unigênito. Mas, esse mas é uma condição adversativa. Veja só, o uso assertivo dele. Em Libras. Pode me destacar. Ok? Em língua portuguesa, o que eu fiz? Eu fiz eu, mesmo sendo pecador e cheio de defeitos, um ser imperfeito, eu sendo isso, mas Jesus me perdoou e me salvou. Esse mas é uma condição adversa a eu ser um pecador defeituoso, uma pessoa imperfeita.
E quando eu digo que Jesus me livra do pecado, e eu faço isso em português sinalizado, eu digo o seguinte: Jesus me livra do pecado. A informação que eu passei para o surdo é que Jesus te autoriza a pecar. Porque o sinal de liberdade, ele tem a conotação do conceito de permissividade. Ou seja, Jesus não te livrou do pecado, ele não te autorizou o pecado. Quando eu digo esta frase, que Jesus me livra do pecado, significa que o pecado ele não me domina mais. Em Libras, seria assim. Pode me destacar. Isso é Jesus me libertando do pecado. Onde Jesus, ele está aqui. O pecado está aqui. Aí Jesus veio e, ó, ele destruiu o pecado. Agora sim, eu sou livre. Então, o português sinalizado, ele precisa ser compreendido para qual tipo de surdo, que foi aquele slide lá no início, quando nós falamos do início dos tipos de surdos, dos tipos de comunicação que esse surdo utiliza. Ok? Espero ter respondido. Ok. Obrigada, Rogério, pela resposta. Bom, queria estar avisando agora para todos que estão assistindo, né, os alunos e os participantes, que nós estaremos desligando o acesso ao link do formulário para certificar, tá? Quem estava participando com a gente no chat já fez as inscrições e em breve vai estar recebendo seu certificado. Agora vamos chamar o Alexandre para estar fazendo agradecimento e estar finalizando aqui para a gente nossa live. Que ótimo, hein? Que maravilha! Que prazer, muito bom assistir essa palestra. Que palestra maravilhosa, perfeita. Muitas coisas que você falou importantes para nós, né? Gente, não se esqueçam de dar o like aí. Nós temos o Rodrigo está fazendo uma verificação aí para a gente. E quantas pessoas estão participando? O Rodrigo tem aí? Ainda não temos a verificação. Mais de 200 pessoas, mais ou menos, estão com a gente. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. É um prazer. Ótimo. Mais uma vez, a gente está falando do formulário. Né? Ele vai estar... Uma dúvida ali, é só para os alunos ou todo mundo podia ter participado? Todos podiam participar da live, podiam preencher o formulário, ok. Os alunos do CLL não esqueçam, né, não de preencher o formulário. Bom, agora nós estamos finalizando, eu queria agradecer a todos. A todas as pessoas que estão nos assistindo, alunos do CLL, Eli, muito obrigado.
por este trabalho lindo que nós estamos fazendo. Rogério, muito obrigada também pela sua participação. Muito obrigado. Esperamos convidá-lo novamente em breve. A gente sabe que você é de São Paulo, mas que possamos estar juntos brevemente. A intérprete Isabela também, muito obrigada. Marta, também muito obrigada. Eliomar, a Josi, que está aqui no suporte com a gente. Que Deus abençoe a cada um de nós. Agora vamos fazer uma oração para finalizar. Senhor, meu Deus, olha para nossos corações, faça a tua vontade, que possamos estar buscando a Ti cada vez mais. Nós, alunos do CLL, os visitantes que estiveram aqui conosco, participando, Senhor, dê a cada um deles a sabedoria, seu Santo Espírito esteja na vida de cada um deles, abençoando a vida de cada um deles. Abençoe a vida da Eli, que sempre estarei à frente do curso de Libras, Senhor, durante todos esses anos, trabalhando conosco, nos ajudando, Senhor. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a todos nós. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Gente, obrigada a todos. Um abraço. Amém. Tchau, tchau.